Então vamos lá, se você fez um módulo orientado a objetos, já pode passar para a próxima aula, porque nessa aula eu vou explicar alguns recursos aqui, mostrar as classes que nós desenvolvemos, né, para quem não acompanhou ele. Lembrando que se você não tem ainda costume de trabalhar com PHP ou trabalhar com orientação a objetos, é muito importante que vocês acompanhem para que vocês consigam entender, porque nesse curso aqui eu vou ser bem direto quanto ao desenvolvimento do sistema, então não vou ficar explicando estruturação aqui em MVC, em orientação a objetos para vocês não, isso foi falado no módulo anterior. As outras tabelas do sistema eu já vou começar a criar a partir da próxima aula, aí a gente já deixa então o banco de dados pronto, claro que pode acontecer uma ou outra alteração depois, mas a gente já deixa aqui a estrutura, né, inicial do banco de dados pronto. Então vamos lá. Aqui eu tenho a minha pasta sistema, dentro dela eu criei algumas pastas para poder organizar, né? Aqui a pastinha de banco de dados, onde nós podemos colocar depois o arquivo do banco de dados, algumas classes relacionadas a ele. Aqui nós temos as classes do projeto. Toda tabela ou entidade que for criada no banco de dados terá uma classe específica para tratar o CRUD, entre outras funções. Por exemplo, se eu abro aqui a função a classe de clientes, eu tenho uma função para poder adicionar o cliente com o insert, eu tenho uma função para poder obter dados desse cliente através do ID dele. O que é isso? Selecionar, né, os dados do cliente com base no ID, para que eu possa buscar o nome, o sobrenome, etc., para que depois eu faça uma edição ou faça uma consulta para mostrar dados dele na tela, tem uma função para atualização, uma função para exclusão e por aí vai. Então, esta classe ou estas classes são onde nós associamos o nosso projeto ao banco de dados. Então, eu quero criar uma tela de clientes. A associação dos clientes com o banco de dados serão feitas nas classes. E aonde serão exibidas? Nas vistas. Então, esta parte de view e procedures, que são os procedimentos, são as únicas coisas que se assemelham ao modelo MVC, tá joia? Embora eu não estou aplicando aquela estrutura porque não tem necessidade. Aquela estrutura é para projetos maiores, onde 2 ou mais desenvolvedores vão estar trabalhando em cima de um mesmo projeto. A orientação a objetos, ela consiste em um único desenvolvedor, no máximo 2, né, que é uma organização melhor do que a convencional, onde você consegue aqui estruturar o código e dar manutenção futuramente e reaproveitamento também desse código com a melhor forma possível. Então aqui nas views, toda tela, a parte de menu, a tela do início, né, a tela de clientes, categorias, produtos que nós vamos fazer ainda e as demais telas do nosso sistema vão estar aqui dentro de view. Cada página estará dentro de view. Né? Além aqui da principal, que não está dentro de view, que eu não coloquei, porque quando eu acessar o meu site eu já quero que ele caia na index, que redireciona para o login, caso não tenha, e uma tela de registro. Se ele não tiver nenhum cadastro no banco de dados, nós programamos dessa forma, para que se não tiver nenhum administrador no banco de dados, ele mostra um botão de registro, para que você possa registrar pelo menos um administrador para o seu site ou sistema, tá joia? Aqui então nessa tela de login, falando só um pouquinho sobre essa tela inicial aqui, né? Dentro de index nós temos aqui a estrutura dela. Eu estou utilizando Bootstrap. Falando aqui das nossas libs, eu tenho aqui para esse projeto a utilização de Bootstrap, de telas de alerta com JavaScript, que é o Alertify.js, é uma biblioteca também. Nós vamos ainda utilizar o PDF, onde eu quero mostrar algumas coisas relacionadas a relatórios aqui dentro do PHP. Então, para isso, eu optei em utilizar a lib do Doom PDF. Tudo isso eu mostro como estruturar e aplicar aqui dentro no curso de orientação a objetos. E aqui o Select Tool também, que eu vou explicar e falar sobre ele. Além do jQuery, que eu coloquei a versão 3.2.1, mas já tem a versão 3.3.1, né? Pode ser que quando vocês estiverem acompanhando esse curso, tem outra versão mais atualizada. Pouco difere isso aí. Pode utilizar qualquer uma delas. Então vamos lá. Aqui na tela de login, nós temos basicamente os dois campos, que é para colocar e-mail e senha, que são os dois inputs, e aqui nós temos uma imagem. Vocês podem ver aqui acima, ó, que eu deixei uma imagem de PHP orientado a objetos e falei que o seguinte, independente de qual vai ser o seu sistema, né, você então altera, coloca essa imagem na pasta img e altera aqui para o tema dele. Bacana, e aqui então vai modificar, eu deixei dessa forma justamente para ficar genérico, né, para quando você for estruturar outro site ou sistema, você também reaproveitar. E é claro que aqui você vai ter algumas condições também dentro do arquivo CSS, tá joia? Você pode modificar lá, pode modificar, por exemplo, a cor dele aqui no fundo, né, o gray. Pode utilizar outra estrutura de Bootstrap, nem pode utilizar o Bootstrap se você não quiser, pode utilizar diretamente CSS. Isso aí, a parte visual, você vai aplicar da forma que você
achar melhor. Então, basicamente isso aí. O mais importante da nossa estrutura, né, é isso aí. Os demais são pastas básicas com arquivo de CSS, imagem e JavaScript. Então, aqui dentro das views também, eu coloquei algumas subpastas que são para a gente poder puxar as tabelas, né? Se eu fizer o login aqui, vamos fazer um login com um dos usuários que tem cadastrado no banco de dados. Se você não acompanhou o outro, pode utilizar o e-mail, esse e-mail que eu estou utilizando, que você vai ver aqui cadastrado na tabela de usuários. E esta senha aqui que está aqui criptografada, ó, ela é uma senha 123, tá joia? Então pode utilizar esse meu e-mail principal, Vasconcelos F, e a senha 123 você vai conseguir logar aqui. Ainda não desenvolvi nada, porque não era o intuito do desenvolvimento de sistema, só coloquei um menuzinho aqui, que ainda não tem todos os registros, né? Depois eu vou colocar aqui o que nós vamos fazer durante o sistema, então nós vamos aplicar esse menu da forma correta e basicamente você vai ter o cadastro aqui com CRUD de categorias. Aquele arquivo que está dentro de view tabela é justamente para buscar esta tabelinha aqui. Eu vou estar criando as próximas telas, vou falar um pouco mais sobre isso. E nós fizemos também a parte de clientes, que é a mesma coisa das categorias, foi só para me replicar mesmo o CRUD e fixar um pouco mais sobre isso aí.